por que que eu gostei tanto do Rafa? Vamos lá. Eu fiz um pequeno roteirinho aqui do que eu quero falar. Eu vou falando, eu vou até ler o que eu escrevi, então vai sair meio engessado, que né, vocês não estão acostumados a ver eu falando assim. Mas depois eu fiz tópicos que eu vou procurar aqui para abordar, né? O que eu vou ler então o que eu escrevi do roteiro, né? Que eu tava procurando uma leitura leve. Então fazia tempo que eu tava falando para vocês que eu queria ler alguma coisa que não fosse desgraçar, né? Desgraceira pra minha cabeça. E aí apareceu a oportunidade de ler. E aí eu achei o quê? Porque assim, eu quando quero ler uma coisa leve, tem que estar dentro do que eu gosto. Então assim, eu quero uma coisa leve, mas eu quero que tenha morte, sangue e medo. Eu quero ter medo, morte e sangue. E eu considero ainda assim uma leitura leve quando vem assim meio que numa vibe igual vem esse daqui, que é uma coisa mais YA, sabe? É uma coisa mais jovem adulto, é uma leitura mais, sabe? Uma leitura que eu poderia ter feito ali com 14, 15 anos, sabe? Pra mim é isso, eu gosto disso. Minhas leituras leves incluem morte, infelizmente. Dedo no gritaria faz parte do meu ser, né? E aí eu falei, bom, a capa, eu achei que a capa tinha exatamente essa vibe. Eu lembrei muito das coisas que eu lia quando era novinha, com 14 anos mais ou menos, na escola, que eram daquela coleção Vagalume, né? Que tinha, assim, eu lembro que tinha um cadáver ouve rádio, o escaravelho, que tinha uma vibe de medo, tinha uma vibe de alguém morreu, entendeu? Mas ainda assim, era uma coisa mais leve, sabe? Não era um livro pesado, não era tipo o outro que tá aqui na minha leitura, aqui, ó, que já me falaram que é uma desgraceira só. Não era tipo uma Karen Slotters, não sei falar direitinho o nome dela. Era uma coisa assim, entendeu? Que dava pra ler ali. Você também é assim, Michael? Os assassinatos da Rua Morgue, sim. Tinha uma versão juvenil, né? Dos assassinatos da Rua Morgue. Então, assim, né? Eu sou dessa vibe. Aí eu achei que a capa tinha essa vibe, porque tem um capeta ali em cima. Junto com emoji de coração, cara. O que pode dar errado, né? Nessa leitura. Tinha outro ponto aqui que me chamou a atenção. O protagonista é youtuber, gente. Ele é um youtuber buscando a fama. Ele fez um canal sobre investigação paranormal que meio que hypou, assim. E ele começou a viver disso. Só que a família dele tem vários problemas, e aí são partes do spoiler que eu não vou abordar agora. E também não vou abordar tão a fundo na parte de spoiler, tá? Na parte de spoiler vai ter só umas coisas que eu considero interessante discutir, mas não vai ser tudo, senão vocês não querem, vocês não compram o livro, né? Então, assim, a família dele tem várias considerações, várias coisas, mas uma das coisas é que a família dele não acreditava que ele ia conseguir alguma coisa sendo youtuber. Então, assim, ele queria provar que ele podia trabalhar sendo youtuber, e em certo momento o canal dele dá uma hypada, assim, ele ganha muitos seguidores e começa a viver disso, faz parceria com uma loja de produtos assombrados, assim, e tal, e vai vivendo a vida dele, ele e a sócia dele. Ele tem uma amiga que é meio um crush dele, assim, né, mas eles não têm nada, assim, eles são só amigos. E eles juntos vão tentar aí procurar inovações pra fazer o canal voltar a ficar hypado, porque meio que caiu, assim, ninguém mais assiste, tá flopadão os vídeos dele. Aí eles postaram um vídeo que foi muito flopado e tal. E aí eles começam, né, ocasionalmente eles são chamados para cabines de imprensa, coisa que acontece muito com a gente também, de produtor de conteúdo literário. Vira e mexe é chamado para cabine de imprensa literária, de cabine de imprensa para filme, né? Para estreia, essas coisas. E ele sempre são chamados para isso, e começa assim uma briga de ego muito grande nesse meio. Que daí tem os canais que estão mais hypados no momento, que começa a esnobar. Aí tem aquele que antes ficava pedindo pra fazer foto, reels com eles, agora não pede mais, pede pra outro, sabe? E fica aquele climão, assim, sabe? Eles vão nas reuniões dos negócios, um se achando melhor que o outro, eles têm um outro cara de um canal, assim, que são super rivais, sabe? Tudo que ele faz é pra arruinar o trabalho do outro, fica tentando sabotar, assim, tal, sabe? Então, assim, achei tudo. Porque isso rola muito, tá?
Só de olho. Isso rola muito, tá? Em todos os nichos, essa competição, essas fofocas de youtuber, quem nunca acompanhou uma, né? No mundo das blogueiras de maquiagem, então, nesse nível. Então, tá aqui também, tem esse lado do youtuber, assim, dessa competição de ego. E. E assim, sem comentários. Em alguns momentos eu me vi muito envolvida, sem comentários. Então, é isso. Então, assim, é um livro que vai falar de uma forma jovem sobre assombração, um demônio, um crime, fantasmas, casa mal assombrada, competição de ego de streamer, de youtuber. Então, assim, é isso que você encontra, assim, na premissa do que vem, né? Aí, gente. Uma coisa que eu achei incrível aqui, que tem tudo isso, que é muito divertido, é muito legal, até as partes que dão mais medo são interessantes, sabe? Elas te prendem. Eu não tenho medo, mas eu vi pela Lu que é possível ter medo durante a leitura. Mas, sabe o que eu achei muito, assim, que o Rafa arrasou demais? É que tem uma coisa, que eu vou falar depois na hora do spoiler, que acontece nesse livro, que é extremamente pesado, mas ele conseguiu, de uma forma, assim, como eu acho que poucas pessoas, como talvez eu arrisco dizer que eu nunca tinha lido, com essa leveza, abordar uma coisa tão pesada, que no final você não tá com um gatilho, você só tá chorando, sabe? Você tá chorando, você fica triste, você fica pensando naquilo, mas ao mesmo tempo, a forma como ele coloca acalenta, sabe? Assim, é tipo, uma coisa muito ruim acontece nesse livro. E eu vou falar na parte do spoiler com o que tem a ver. É uma coisa muito pesada, muito triste, muito, nossa, arrebenta teu coração, assim. Mas a perspectiva de que é contada também dá um quentinho no coração, sabe? Eu achei isso genial do Rafa, de verdade, eu achei muito genial, porque esse livro com certeza passou por leitura sensível. Dá para perceber que o Rafa teve cuidado com palavras que muita gente às vezes nem percebe. É aquela parada de trocar o magia negra pelo magia oculta, sabe? Aquela sensibilidade de não usar palavras que a gente já não deveria mais deixar no nosso vocabulário, sabe? É aquela noção de, em vez de escrever índios, escrever indígenas, sabe? Ele tem todos os pontos em que tocam em questões assim, dá para perceber em questões sociais que teve cuidado, sabe? Assim, não passou uma, sabe? Não passou uma. E é difícil a gente ver isso, sabe? Vira e mexe tem um livrinho que passa magia negra é o que eu mais vejo, assim, que passa, sabe? Que as pessoas não têm essa leitura sensível na palavra. E aqui não passou, gente. Eu já fiquei muito feliz quando eu cheguei, porque eu falei, porra, deu pra perceber que ele teve esse cuidado e que se não foi por ele teve o cuidado de pôr pessoas pra fazer uma leitura crítica, sabe? Uma leitura sensível, perdão. E então eu fiquei muito feliz com essa abordagem dele no texto. Ele mantém um posicionamento extremamente claro no livro, tá bom? Então, assim, é um livro que se você é bolsominion, já não coloca... Primeiro que eu acho que se você é bolsominion, você não tá na minha live, né? Mas não coloca na sua lista, tá? O posicionamento do Rafa é extremamente visível, sabe? Assim, não tem nem por onde não ser, porque na onde a gente vai chegar no momento de falar de spoilers, vocês vão ver que não tinha como ser diferente. Mas, assim, tem vários momentos que ele coloca umas brincadeirinhas, que eu vou até procurar aqui pra vocês, que é genial e muito satisfatório, tá? Vou pegar um momento pra vocês. Tem um momento da investigação que o personagem principal, deixa eu só pegar o nome porque eu sou ruim pra nome, né? O Gael. O Gael, que é o protagonista aqui da história, vai junto com a sócia dele, deixa eu lembrar o nome dela, que é a Sabrina. Então, o Gael e a Sabrina vão entrevistar uma senhorinha, porque eles estão analisando o crime. Tem um crime que aconteceu, assim, o principal é, né, que... verdade, deixa eu voltar.
Eu falei pra vocês que é no universo aí de um youtuber que tá, né, querendo voltar a hypar o canal dele e ele sai pra procurar uma boa história pra contar. Tem uma história que é muito mal contada, assim, digamos, e que não tem solução. É um crime que não foi solucionado, não foi solucionado pela polícia. Ele segue como um crime que não, né, não lembro como é que fala o nome, quando o crime fica empatado, sabe, assim, tipo, não se tem uma solução, a investigação fica parada, sabe? E aí esse é um crime onde é encontrado um casal, né, e a filha adolescente, se não me engano, de 16 anos. Eu não sei se é arquivado a palavra que eu quero, mas dá pra ir por aí. É isso, é um crime que aconteceu, não teve solução e ficou lá paradão, arquivado. Aí, esse crime é um casal, né? O pai, a mãe e uma filha de 16 anos ali, que são encontrados mortos, queimados na cama. Então, acontece um incêndio nessa casa. Quando o bombeiro chega, os policiais chegam, eles encontram 3 cadáveres. E é a família toda, o pai, a mãe e a filha, que morreram queimados nesse incêndio. E eles não conseguem atestar se foi ou não foi um incêndio criminoso, se foi um crime ou se foi acidente. Só fica aquela coisa muito estranha porque tem uns indícios meio esquisitos que rolam. É engraçado não, é legal que o Rafa ele contextualiza, ele faz uma lembrança, né, de casos como Nardoni, Richthofen, sabe? Ele cita esses casos como se fossem casos que impactaram tanto quanto esse caso que é fictício. Então, ele dá aquela, sabe? Ele tenta trazer aquela veracidade de fatos. Ah, esse caso foi tão discutido e foi tão coisado quanto o caso Nardoni, quanto o caso Richthofen. Então, dá essa imersão na história, eu acho isso muito legal, eu gosto muito quando a ficção, ela se pauta em coisas da realidade, sabe, em documentos reais, pra dar uma imersão maior, sabe, e aí que tem isso, ele faz essa cita, tal, então como se fosse um caso assim, que abalou a sociedade. No caso, essa família que morreu era um candidato eu não lembro agora se é governador, se é prefeito, acho que era prefeito, era candidato a prefeito. E aí, ele estava em época ainda, né, de candidatura, então foi muito chocante, porque ele era um candidato, ele era um candidato ficha limpa, anticorrupção, sabe? Aquele candidato que tinha uma esposa bela, recatada, do lar, né? Que tinha uma filha muito estudiosa, uma família branca, de classe média. Então, assim, quando eles aparecem mortos, começa a se levantar rumores de que quem matou foram os opositores. Então tem um momento, né, opositor de partido. Eles eram de um partido ali, centro-direita, que a gente sabe que na verdade está ali correndo para a extrema direita, né? Aí começa a se levantar esses rumores. Só que, como nunca consegue se provar nada, passam-se anos, eu não lembro exatamente quanto, mas são muitos, tipo 10 anos, assim, algo como 10 anos. E fica arquivado, né? E eles vão começar a investigar e perguntar para as pessoas que conheceram essas pessoas que foram assassinadas, tentar levantar fatos e tentar provar alguma coisa, né? E aí eles conhecem uma senhorinha, que era uma vizinha, que era a única que estava super empolgada para falar do acontecimento. Aí eles chegam nessa senhorinha e começam a fazer as perguntas. Aí perguntam assim para ela, né? O que ela achava, e ela fala, não é possível que matariam pessoas tão boas, porque ele era cristão, ele era evangélico, ele era anticorrupção, tipo, ele só não fala que queria acabar com o PT, mas fica bem subentendido, sabe? Aí ela pega e fala, ela fala assim, sabe o que eu acho? Que foi os comunistas, que foi a Ursal. E ela é uma senhorinha, sabe? E faz muito esse paralelo das senhorinhas de WhatsApp, da tia do WhatsApp, a tia do Zap Zap. Então, assim, vai fazendo vários momentos, o autor coloca essas brincadeirinhas, essas coisinhas, sabe? E eu adorei, né? Porque eu achei tudo. Uma senhorinha que acredita na Ursal, sabe? Falando que a Ursal que provavelmente mandou matar, né, o prefeito, porque ele era muito bom, né?
Enfim, gente, vai tendo todas essas pegadas, assim. E tem vários momentos que o autor faz uma brincadeirinha, que joga uma coisinha. Aí, de repente, ele fala assim: eu não vou ficar aqui cortando os arbustos desses burgueses safados. Então tem vários pontinhos que eles são. O autor vai fazendo essas brincadeirinhas, sabe? Ah, tem um ponto que ele fala assim: não, o prefeito tinha prometido que ia acabar com todos esses maconheiros da USP. Então, assim, é muito bom, sabe? Não, é muito bom, assim. E aí a gente vai caminhando para a história que ela vai desenrolando, então, nessa investigação. E eles conseguem, através do suborno de um dos parentes dessa família que foi morta, que é desse prefeito aí, né? Que a gente vai perceber que não é bem o que aparenta ser, como normalmente não é, né? Na verdade, aparenta para quem quer, não quer enxergar, né? Mas enfim. E eles conseguem ali fazer um acordo, pagam um dinheiro que eles nem têm pra conseguir ficar dentro da casa. Então, essa casa que tá fechada, essa mansão que tá fechada, porque teve um incêndio, tal, há anos fechada, eles vão dormir lá e fazer lives lá de dentro dessa mansão abandonada, onde aconteceu o crime, pra ver se engaja o canal. E aí, dentro dessa mansão, eles começam a descobrir coisas muito esquisitas. Aí vai desenrolar a história no lado mais sobrenatural da história. Dentro dessa casa, começa a acontecer coisa bizarra, do tipo assim, coisas que queimam do nada. Aí vai começar o pessoal do... Os concorrentes deles, né, de canal, assim, começam a querer provar que eles são fake, aí vai girando em torno disso, tá? Só que, pra mim, a parte mais interessante começou quando a gente descobre que o Gael, que é o protagonista, tem uma... Essa parte eu vou falar no spoiler, tá? Eu vou só dar uma coisa que tem um segredo, tem uma coisa que aconteceu na família dele, que também é uma coisa que nunca ninguém descobriu direito, é uma coisa encoberta também. Uma grande tragédia que aconteceu na família dele, sempre foi muito encobertado e ele não sabe nada sobre isso. E quando aconteceu, ele era criança, então ele não tem exatamente as lembranças. E, cara, isso é muito foda. Nossa, até me arrepiei. Nossa, é muito foda como que o autor colocou isso no livro. Nossa, eu gostei demais. Porque vai falar de traumas. Mas eu vou falar disso na parte dos spoilers. Aí, que mais tem? Tem relação de igreja, ele faz algumas críticas a esses pastores que se unem com esses prefeitos, quando você entende? Quando une a política ali, esses pastores, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Vai ter uma crítica em relação a isso, porque a história vai se decorrer em cima disso também, dessa relação da igreja com essa política que está acontecendo ali. Tem várias citações que eu gostei muito porque eu me coloquei na história, que nenhum momento que o menino fala que não podia ler Harry Potter porque o pastor da igreja falava que era do demônio, então isso aconteceu comigo na vida real, então assim... Tem todas essas coisinhas, sabe, que trazem a gente pra perto. Tem um momento que eles entram, tô lendo ali, entram na casa do cara e aí ele encontra a obra completa do Olavo de Carvalho. Eu tenho que ler esse pedaço pra vocês, é muito bom. Ele entra aqui na casa do cara e fala assim, ó... Parto para o segundo compartimento da estante e quase vomito ao encontrar a obra completa de Olavo de Carvalho, algumas releituras direitistas da ditadura militar e um exemplar ilustrado de como o comunismo destruiu o Brasil. Esses eram os livros que estavam na biblioteca daquele candidato que apareceu morto, né? Assim, será, né? O que será que ele andava lendo? Então, gente, assim, da onde eu não vou dar spoiler é isso. Esse é o contexto da história. A história vai caminhar com eles buscando respostas para esse crime, quem matou essa família, o que aconteceu com essa família e, principalmente, o que tá no passado do Gael que ele não lembra, que ele não consegue... aceitar, ele não consegue seguir em frente com essa coisa que aconteceu, porque nunca ninguém falou sobre isso. Então, assim, conforme ele vai intercalando os capítulos, conforme vai progredindo a investigação pra gente descobrir o que aconteceu com essa família que morreu os 3 queimados, né? E o passado dele, que a gente vai revelando pouco a pouco qual que é o trauma que ele carrega, tá? Então, assim, vai seguindo até que vai afinilando e a gente descobre tudo o que tá acontecendo. E quando a gente descobre tudo o que está acontecendo, a única coisa que eu vou falar pra vocês, que não é spoiler, é que a gente descobre quem
quem que é o verdadeiro monstro dessa história. A gente pensa em todo o sobrenatural que há por trás dessa história e a gente pensa aonde que tá o verdadeiro monstro. É muito foda, dá até vontade de chorar, porque eu chorei no final do livro. Agora eu vou falar de spoiler, gente. Deixa eu ver se consigo pôr um aviso na tela. Assim que você quer? Assim, tá bom? Gente, tá dando pra ver? Gente, pelo amor de Deus, me dá um ok que vocês estão vendo. Vocês estão, pelo amor de Deus. Porque depois vocês vão falar que eu dei spoiler e vocês não queriam spoiler, né? Não vou dar o spoiler do desfecho em si, tá? Mas eu vou dizer uma coisa agora que é spoiler. O que aconteceu na família do Gael? A irmã dele também morreu. Isso é um spoiler que eu adoraria receber, porque eu ficaria ainda mais intrigada. A irmã do Gael também morreu. E sabe o que é mais bizarro? Ela morreu no mesmo dia que a menina de 16 anos, filha do casal, morreu também. Então, isso aqui é um spoiler que não é um spoiler crucial. É um spoiler que vocês vão ter logo no começo do livro, tá? Mas o que é que aconteceu? Por que ele tá tão interessado nesse crime? Além de querer descobrir o que aconteceu, é que a irmã dele também morreu. A irmã dele morreu no mesmo dia que essa menina morreu. E ele nunca viu essa menina. Ele não sabe que ligação pode ter entre a irmã dele e essa menina. Mas ele descobriu um colar. Ele descobriu que as duas possuíam um colar que ele acha que pode ter relação com algum culto, alguma coisa demoníaca que pode ter acontecido com elas. Mas ele vai sair buscando essas respostas. O pai dele é pastor. Então, eles têm um grande problema dentro de casa, porque o pai deles é um pastor muito rígido. Entendeu? E aí, deixa eu ver o que eu posso falar sem entregar muito. E aí, hoje em dia, ele não tem mais contato, né, com a família dele, porque ele tenta entender o que aconteceu, né? Então, ele gostava muito da irmã dele, ele era muito próximo da irmã dele, e ela morreu muito jovem, tal qual aquela menina. Aí, gente, deixa eu pensar bem no que eu vou falar pra vocês, que eu não quero que vocês percam o interesse no livro, eu quero que vocês ganhem interesse no livro. Esse pai era abusivo, tá? Esse pai dele era abusivo. Ele usava de ferramentas religiosas pra se associar aos políticos e, né, ter poder com isso. Ele era um pai bastante abusivo com ele e com a irmã, tá? Então, tem muitos traumas nesse livro que vão estar vestidos de outras coisas, sabe? Então, assim, muitas coisas que o Gael vai ver são resultado dos traumas que ele viveu, né? E o final do livro, ele fala, eu não vou falar como que acaba, mas ele fala de como a junção desses valores que são uma farsa, que são invenções sociais, junto com um homem poderoso que pode ter tudo por influência política, quando se junta com um líder religioso muito fluente, como isso pode desgraçar a vida das pessoas. E nossa, gente, é que eu tô tentando muito contornar sem revelar pra vocês, mas o que acontece é mas tão triste, e é tão culpa dessas pessoas, e é tão culpa de como falta empatia nas pessoas, sabe assim? Que o resultado é o pior possível. O que aconteceu nesse crime é a coisa pior que poderia ter acontecido, sabe? E no final, o Rafa te conta essa coisa que é chocante, é extremamente triste, é revoltante. De uma forma, pelo um ponto de vista doce. Porque quem vai contar esse final pra gente são as meninas que morreram. E, cara, eu chorei pra caramba, tá? Porque o Rafa vai contar desse jeitinho aqui pra vocês o que aconteceu de verdade.
Toda a verdade tá num tablet. E aqui vocês vão ver como que se dá o desfecho, todinho por mensagem. Pode ver que eu até marquei um chorinho aqui, ó, e um coração partido. Porque o final é muito bonito. Mas é triste, mas é imensamente triste. Mas quando você desliga o livro, quando você fecha o livro, ficou as lágrimas, ficou a sensação de revolta, mas ao mesmo tempo ficou aquele fundinho de esperança do que você pode fazer, sabe? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? É muito triste, cara. O final é muito triste. É difícil de falar sem se emocionar. Porque o verdadeiro monstro não é sobrenatural. Tem tanto sobrenatural nesse livro e o monstro não é. O monstro é a pessoa mais próxima que você pode esperar que seja. Sabe? E é a pura realidade. A pura realidade é que os fantasmas, eles não estão nem aí pra gente. Sabe? Os fantasmas estão vivendo as coisas deles. E os monstros, eles estão do nosso lado. Sabe? Então, é isso. Eu achei que os gatilhos não são fortes, apesar do ocorrido ser muito forte. Eu achei que a abordagem traz uma boa reflexão, principalmente para jovens, sabe? Porque vão discorrer várias coisas aqui que também partem dos jovens. Então, eu acho importante que os jovens leiam esse livro e se sintam impactados, mas sem causar, de repente, traumas que livros mais pesados e explícitos causem, sabe? Então, eu acho justamente que foi com esse viés que o Rafa escreveu. Ele queria que jovens lessem sobre sentimentos de outros jovens e que sentisse a dor que outros jovens sentissem, sabe? Sem aquela coisa, não posso ler isso porque é gatilho, não, meu filho não pode ler isso porque é forte. É forte, mas tá extremamente ligado ao que os próprios jovens podem causar, sabe? O próprio mal que um jovem pode fazer sobre outro jovem. Então, é pesado, mas é fundamental, porque não dá pra viver num mundo de fantasia. Porque quando você tá num mundo de fantasia, você tá alheio à realidade. E às vezes você não vai ter percepção de como tá causando mal pra outras pessoas, sabe? Não tem nada explícito. Nada, nenhuma coisa é explícita, mas tudo é muito bem entendido. Então não tem descrição, né, de coisas como elas aconteceram. Você só vê que elas aconteceram, você sabe que elas aconteceram e você sabe que os jovens precisam saber que isso não pode acontecer. E mais que isso, porque tá muito ligado à família também, sabe? Então é percepção de família, percepção de sociedade, a percepção de que pessoas são plurais, a percepção de o que pode causar, às vezes o que se torna um bullying, você fala que pode ser tão inocente, sabe? A gravidade que isso pode ter, sabe? E como a família é fundamental e que também a família, às vezes, é a família da Larissa Manoela. Como a família, às vezes, também é um elemento tóxico, sabe? É foda. É foda. O Rafa foi foda, viu? Quem viu o spoiler, nem foi tanto spoiler, foi? Quem escutou o spoiler continua com vontade de ler? Ou perdeu a vontade porque ouviu o spoiler? Deixa eu ver. A percepção de vocês. Não foi muito, né? Foi um spoiler de leve, né? Meio que ficou algumas coisas que vocês ficaram, acho que, imaginando que pode ser, né? Foi muito, não, ó. Quero ainda mais ler tudo. Que bom, gente, que deu certo. Dá pra continuar de boa a leitura. Sim, o spoiler foi de leve, não foi um spoiler crucial, mas foi um spoiler que eu acho crucial pra despertar vontade, pelo menos pra mim. Esse spoiler que eu dei, se eu pego, é o que me faz ler. Porque é o que eu gosto. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Eu acho que, no geral, vocês vão... Eu curti bastante. Diferente do que eu leio, mas mesmo assim não perdeu a essência do que eu leio, sabe? Que eu gosto sempre de ler livro com questão social, né? Eu acho que ele continua bem firme nisso, apesar de ser para outro público, sabe?